Irmãos, nós temos costume, as mulheres sobretudo, as donas de casa, têm por costume ter um determinado dia da semana ou do mês que faz uma faxina, não é assim? Você não costuma fazer faxina na sua casa todo dia, faz? Não, né? Você varre a casa, você tira o pó, você coloca uma coisa que não ficou no lugar que devia ontem, de ontem para hoje, você recebeu visita, a coisa ficou meio desarrumada, você vai lá e arruma, mas faxina você não faz todo dia. Todo dia você tira um pozinho, você dá uma varridinha, aquela coisa ali para ficar mais ou menos dentro de uma certa ordem. Eu quero falar sobre faxina hoje. Vamos falar sobre faxina. Amanhã ou logo mais, quando perguntarem a você, o que foi que o pastor pregou? Você vai dizer o quê? Faxina. Mas o pastor pregou sobre faxina. Falou, Amados, o discípulo e evangelista Mateus, ele registrou o ensinamento que foi dado por Jesus durante o que passou a ser conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E nesse sermão o Senhor está ensinando sobre as características dos cidadãos do reino de Deus e as bênçãos que são associadas a essas características que passaram a ser conhecidas como bem-aventuranças. E em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos o Senhor Jesus falando a respeito de uma dessas bem-aventuranças que ele apresenta ali. Eu vou pedir para você ler bem forte. E eu vou pedir para colocar na revista e corrigida a versão. Você pode ler bem forte, por favor? Está no telão. Ou você pode abrir sua Bíblia. Talvez uma palavra ou outra ali esteja um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, a mesma mensagem, sem nenhuma variação. Podemos ler bem forte? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pode ser mais uma vez? Pergunta para quem está do teu lado, já fez faxina? Está faxinadinho? Está limpinho? Está cheirosinho? Dá uma fungada aí para ver se está cheiroso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra limpos, que é central neste ensino de Jesus, nesta afirmativa do Senhor Jesus, nessa bem-aventurança que Jesus está ensinando, é uma palavra grega que se diz katharos. Katharos. Essa palavra que é traduzida nesta versão como limpo. Em outra versão vai ser traduzida como puro, bem-aventurados os puros de coração. E aqui nós estamos lendo nessa versão, limpos de coração. Porque puro, limpos, está tudo bem, katharos, tanto é limpo como puro. Tem 3 aplicações para essa palavra katharos, que nós estamos traduzindo, ou está sendo traduzida aí por limpo. Há uma aplicação física. Ela também é aplicada num sentido levítico, religioso. É aplicada também no contexto ético. No contexto físico, é comparada, ou a ação, a aplicação dessa palavra, para o entendimento dessa palavra, é como o processo de limpeza ou poda de uma vinha, de uma árvore frutífera. Ela precisa ser podada para que então a planta possa ser carregada de frutos. Quando você tem uma árvore frutífera, uma goiabeira, uma amoreira, uma jabuticabeira, uma árvore frutífera, com o tempo vão nascendo galinhos, e ela vai nascer
ou vão nascer nelas muitos galinhos, muitas folhas, e haverá muitas delas que vão morrendo, vão secando. E aquelas que estão morrendo, estão secando, elas estão também demandando energia. A planta vai também levar nutrientes do solo para aqueles que estão morrendo. E esses que estão morrendo, eles estão subtraindo força, energia da planta, que poderia estar indo para outras funções melhores da planta, como, por exemplo, funções de frutificação. Mas às vezes a árvore frutífera, ela não está dando tantos frutos quantos poderiam, porque ela está dividindo a sua energia com áreas mortas ou áreas que estão morrendo do seu corpo. Elas estão também exigindo, ou estão sendo exigidas, de muita energia para crescimento de brotos. E enquanto essa planta, ela está dividindo a atenção, a energia dela para tantas coisas, ela não frutifica como ela poderia frutificar. E aqueles que são agricultores, aqueles que cuidam dessas plantas, aqueles que têm um interesse na frutificação dela, o que eles fazem? Eles mantêm a planta sendo sempre podada. Para quê? Para que a planta possa convergir a energia para dar muito fruto. Num sentido levítico, no sentido religioso, limpo é aquilo que não é impuro. Na lei mosaica, Deus deu através de Moisés para o povo que ele escolheu para si, para através desse povo abençoar todas as nações da terra. O Senhor estabeleceu uma cultura religiosa que era indicativa lá no futuro da pessoa de Jesus, da obra vicária de Cristo. Ele estabeleceu algumas regras de conduta, de convivência com a realidade ao seu redor, dando alguns elementos que levassem aquele povo a entender da necessidade de serem separados e exclusivos para Deus, o que a Bíblia chama de santidade. Quando Deus diz, sejam santos como eu sou santo, o Senhor estabeleceu algumas regras para que eles entendessem o que significava ser santo. Então o Senhor pegou e estabeleceu, há alguns animais que são impuros, eles não são limpos, para que vocês deles se alimentem. E todos aqueles animais são animais que têm uma certa relação com a vida terrena, com aquilo que é finito, com aquilo que é limitante, com aquilo que também dá a ideia de morte. Por exemplo, não se devia comer coruja, porque coruja, ela tem como ação para se alimentar, matar para comer. O porco, porque ele fuça a terra, ele chafurda na lama, coisas que são associadas à impureza. O que Deus estava querendo dizer através dessas práticas que Ele estabeleceu é: vocês devem se manter limpos, vocês devem se manter distantes daquilo que esteja em impureza. Eticamente, ser limpo é ser livre do desejo corrupto de pecado e de culpa. É ser livre de qualquer mistura com aquilo que seja falso, com aquilo que não seja genuíno, com aquilo que não seja sincero. Ser limpo é ser sem culpa. Ser limpo é ser inocente. Mas vamos pensar, Jesus está ali, ensinando, Ele está no monte, ensinando para aquela multidão que está ali ouvindo. Ali não estavam apenas os discípulos de Jesus, não estavam apenas eles, havia uma multidão. Quem era aquela multidão?
os discípulos, o povo em geral, mas havia também representantes da religião judaica, sobretudo os fariseus. Fariseus eram religiosos extremamente apegados ao formalismo, às tradições estabelecidas pelas muitas leis cerimoniais que foram sendo criadas a partir da interpretação da lei dada por Deus através de Moisés. Deus deu uma lei através de Moisés, está lá no Pentateuco. Eles foram criando tradições orais, leis em cima das leis, interpretações a partir da lei que Deus deu a Moisés. Eles foram tornando a lei cada vez mais restritiva e estabelecendo um padrão ainda muito maior do que aquele que o Senhor estabeleceu. Nós vivemos isso não muito tempo atrás. Eu me lembro que quando criança, nós, a Igreja Batista, não era só a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus levou isso ainda por muito mais tempo. Mas nós, os batistas mesmos, quando eu era criança, na minha igreja, homem sentava de um lado, mulher sentava do outro. Mulher não podia usar calça comprida, porque calça comprida não é que era indecente, não é a calça comprida que hoje existe, que estão sendo vendidas aí nas lojas, aquela coisa colada no corpo, mostrando toda a topografia do corpo feminino. Não, era apenas uma calça comprida, mais nada. Era uma calça comprida que não era justa, não era colada, não apertava o bumbum, não apertava o quadril, não mostrava o volume de nada. Mas, por causa de uma interpretação equivocada do que o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, descontextualizado daquilo que o apóstolo Paulo ali estava ensinando para aquelas pessoas de Corinto, criou-se uma lei espiritual em cima daquilo que a palavra de Deus disse. Então a mulher que usasse calça comprida na Igreja Batista, assim como na Assembleia de Deus e outras denominações depois, estaria em pecado. Até houve casos de mulheres serem excluídas da igreja, porque foram vistas andando de calça comprida. Irmão, calça comprida naquele tempo, perto da calça comprida que as mulheres usam hoje, eram roupas de mulheres santas. E ainda assim, a igreja, por tradição, por uma interpretação equivocada e santarrista, estabeleceu como um peso sobre as pessoas. Jesus estava falando também para esses que eram fariseus e que tinham essa expressão de legalismo exagerado, criando regras adicionais ao que Deus estabeleceu através de Moisés, como modo de exigir a fidelidade da pessoa à religião institucional judaica. O Senhor frequentemente os confrontava com a hipocrisia deles, por seu foco excessivo no cumprimento externo da lei, enquanto negligenciavam aspectos internos, como justiça, como misericórdia e como a fé. Certa feita, esses mesmos, que eram tão santarrões, levaram uma mulher que foi pega em adultério. Interessante, não levaram o homem. A lei dizia, é para matar, apedrejado aquele que adulterar. Não diz se for mulher, mas eles levaram a mulher. E colocaram aquela mulher lá, próxima de Jesus, que estava abaixado, rabiscando o chão. Eles, para testar Jesus, disseram, a lei manda matar, porque foi pego em adultério. Que dizes tu? E Jesus, que conhecia o coração dele, apenas disse, se a lei manda matar, mata. Porém, aquele que não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra.
e um por um deixou a pedra cair da sua mão e não atirou naquela mulher, porque sabiam que eram pecadores. E embora fossem santarrões e estivessem ali para cometer um pecado, tentar Jesus, eles ainda assim tinham um certo temor de Deus, porque senão teriam arremessado a pedra. Mas quantos são os crentes que hoje estão arremessando a pedra, sem reconhecer que são pecadores? Esses eram aqueles que Jesus estava falando também. O Senhor Jesus os chamou de guias cegos, que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, acusando-os de se esforçarem muito para não ofenderem, não se ofenderem com coisas pequenas, mas tolerarem ou cometerem pecados maiores. O Senhor Jesus os chamou de túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de podridão, ressaltando que não fazia sentido limpar o exterior de um copo e deixar o interior sujo. Você já olhou para um copo limpinho por fora, aí quando foi pegar, alguém usou. Você não usou aquele copo. Por que é que o Espírito Santo deve usar alguém que está assim? Quantos crentes que vão à igreja, participam de culto, até servem um ministério, mas por dentro tem inveja, rebeldia, insubmissão, desobediência, mágoa, rancor, fofoca, maledicência, corrupção. Isso é coisa de crente? É coisa de crente, mas não é coisa de filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que até o diabo é crente, ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe. E olha que a palavra de Deus diz que ele treme. Tem crente que não treme, escarnece do Senhor pelas atitudes que tem. Vivem dizendo a respeito da palavra, mas não vivem a palavra. O Senhor Jesus diz: bem-aventurado os que são limpos de coração. Coração limpo fala de integridade espiritual. A pureza de coração, ela não se refere apenas à ausência de pecado, mas à sinceridade e autenticidade diante de Deus. O Senhor Jesus conta que 2 homens chegaram ao templo para adorar ao Senhor. Um era um fariseu. Ele chega lá e bate no peito e diz: Senhor, graças te dou, porque eu sou dizimista fiel, porque eu jejuo 3 vezes por dia. E ele foi falando daquilo que ele cumpria da lei. Na oração dele, era a oração do eu por eu mesmo. Mas fala de um homem pecador, uma pessoa que não era religiosa, não exercia nenhuma função dentro do templo. E ele se ajoelha quebrantado e batendo no peito. Ele nem levantava a cabeça, constrangido diante de Deus, e dizia: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A palavra do Senhor diz que este saiu recompensado pela restauração da graça, mas aquele outro, vaidoso, de nada recebeu de Deus. Amados, ter um coração limpo é ter uma vida que não está dividida entre o amor a Deus e os prazeres do mundo. É uma pureza que reflete fidelidade, total devoção a Deus. Não se pode ser fiel a Deus e amigo do mundo. Não se pode estar com um pé no mundo e um pé na igreja. Tem gente que está por aí batendo no peito e dizendo: mas eu não preciso de igreja.
Olha, para muitas coisas eu também não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para orar. Eu não preciso de igreja para cultuar a Deus. Por quê? Porque se eu estiver doente, enfermo e não puder ser igreja, não puder ir ao templo, então eu não vou poder cultuar a Deus? Agora, não se pode confundir, não se pode pegar e reduzir a realidade da relação com Deus a esta situação. Porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o ladrão na cruz não teve tempo de descer da cruz e ser batizado primeiro para então ir para o céu. Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está salvo, amado? Fica em paz. Você vai se encontrar comigo na eternidade e vão para o céu. Mas então, porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que crer e for batizado será salvo? É porque você não está na cruz, é porque você não está num leito de morte e recebendo Jesus naquela hora. Então, bater no peito e dizer: eu não preciso da igreja, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso participar de um culto, porque Deus recebe a minha oração, recebe a minha adoração. Você pode estar se enganando e indo para o inferno. Por quê? Porque você está vivendo arrogância, vaidade, prepotência. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que ele está falando? Façam continuamente uma faxina na sua vida. Todo dia é dia de limpeza na nossa alma. Jesus diz: os limpos de coração verão a Deus. Há duas aplicações para a bem-aventurança: ver a Deus. Isso tem uma implicação para a eternidade. É a promessa da recompensa final no céu, quando os salvos terão comunhão plena, direta, perfeita com Deus. É quando nós partiremos dessa existência e nos encontraremos com o Senhor para viver com Ele na eternidade. Mas há também uma aplicação para aqui e agora. Em relação ainda à aplicação para a eternidade, 1 João capítulo 3, versículo 2, nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso é para a eternidade. Mas a aplicação para o aqui e agora, essa bem-aventurança não é apenas futura, mas inclui perceber a presença e a obra de Deus nesta vida. Os puros de coração têm discernimento espiritual para ver Deus na sua criação, na sua palavra, na sua providência. Tem sensibilidade para a presença e a ação do Espírito Santo. É uma sensibilidade diferenciada para as coisas espirituais ainda nesta vida. Sentirão uma intimidade espiritual com o Espírito Santo que foge à realidade natural. Quanta vez eu entrei num culto, participei do culto e saí do jeito que entrei, frio, e muitas vezes ainda disse: que igreja fria. Frio estava eu, que não tinha sensibilidade nenhuma ao Espírito de Deus, enquanto outras pessoas lá estavam e saíram de lá. Que culto maravilhoso! Por quê? Porque elas estavam com o coração limpo e por isso perceberam a presença do Espírito de Deus. Mas também significa que verão o agir extraordinário de Deus, os limpos de coração, Deus fazendo-os abençoados, apesar das circunstâncias adversas de viver no mundo caído e que está sob o domínio do diabo. Amados, a promessa do Senhor é que os limpos de coração serão abençoados se
não se contaminam com o mundo. A carne, o diabo, aqueles que cuidam de se manter longe do que é pecado e buscam a santidade no pensar, no sentir e no agir. O que é que permeia o teu pensamento? O que é que tem ocupado tanto a sua mente? Quais são os sentimentos que você tem permitido permanecer em você e que você está ruminando e que está te azedando e que está te encolerizando e que está gerando em você uma animosidade contra alguém, quem sabe contra si mesmo? O que é que você tem permitido no seu coração que vai levar ou já está levando você às atitudes? Vamos lembrar? Porque tudo o que eu penso me leva a sentir, e tudo o que eu sinto me leva a agir. O que é que você tem permitido ficar na sua mente e que já está descendo para o teu coração, levando você a ter o impulso da atitude que entristece a Deus? Pensa sobre isso. Quando é que é dia de faxina na nossa alma? Todo dia é dia de faxina. O salmista diz: guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quantos são aqueles que entram na casa do Senhor se mantendo sujos? Entra no templo e já vai cantando os cânticos que estão sendo cantados em louvor ao Senhor, já vai cumprimentando, batendo um papo, não se limpa primeiro. Acha que pode chegar com a sujeira da fofoca, da maledicência, da intriga, da insubmissão, da rebeldia, da corrupção, e Deus vai aceitar o culto? Que virá aqui à frente, vai entregar uma oferta para Deus, vai trazer um gênero alimentício, vai trazer uma oferta de dinheiro, e Deus vai receber isso como adoração? Se o coração não está puro, se as mãos não estão limpas. O salmista diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? O monte santo é o monte de Jerusalém, onde estava o templo. E ele ainda pergunta: e quem entrará no santíssimo lugar? Santíssimo lugar era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para apresentar ao Senhor o sacrifício de expiação pelo pecado. E quando ele entrava lá, ele entrava com a sua roupa sacerdotal, que na borda dela tinha vários sininhos, e quando ele andava, podia-se ouvir os sininhos. Mas ele, para entrar lá, também entrava com uma corda amarrada na sua perna. Uma das pernas era a ponta da corda amarrada, a outra ponta ficava do lado de fora do santíssimo lugar. Por quê? Porque se aquele sumo sacerdote entrasse ali, e ele tivesse com a mão suja, com o coração sujo em pecado, ele seria fulminado, assim como foram fulminados os dois filhos de Arão, que apresentaram um fogo estranho ao Senhor, um fogo que não foi tirado do altar consagrado. Então ele tinha uma corda amarrada na perna, porque se ele morresse lá dentro, os que estavam do lado de fora puxariam o seu corpo. Se eles parassem de ouvir o sininho tocando, é porque ele morreu, Deus o fulminou, ele entrou lá em pecado. Então o salmista pergunta: quem estará no monte santo do Senhor? Quem entrará no santíssimo lugar? E ele diz: somente aquele que estiver com o coração puro e com as mãos limpas. Meu irmão, quanta vez Satanás tem tido oportunidade para roubar, matar, destruir na vida de um filho de Deus, uma filha de Deus, porque está sujo pelo pecado. A palavra do Senhor diz: irai-vos
mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Irar é algo inerente, lamentavelmente, ao nosso contexto humano. Não há como em determinado momento você me ofender e eu dizer, está tudo bem, ai que legal, poxa, que recebo como um elogio. Claro que não, isso pode gerar ira, mas eu não posso permitir que essa ira se torne uma raiz de amargura, que me queira colocar longe de você, que não me queira deixar ter relacionamento com você. Por isso Jesus Cristo disse, ora, se alguém pecar contra ti, faça uma faxina no teu coração, e vai lá entre você e ele só, e diga para ele, puxa vida, o que você fez me machucou, você queria me machucar? Eu não tenho nada contra você, nós somos irmãos em Cristo. E Jesus disse, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele te ouvir, glória a Deus, maravilha, todo mundo ficou limpo. Ele vai reconhecer que está errado, vai te pedir perdão, você vai dizer, eu te perdoo, que maravilha, está tudo certo, foi tudo limpo. Mas se não, ele vai ficar sujo, e você vai dizer, Satanás, no meu coração eu não aceito guardar sujeira, porque eu não sou lata de lixo tua. Eu não sou tua lata de lixo. Eu não aceito o lixo da mágoa, do ressentimento, do rancor. Meu irmão querido, minha irmã querida, você está abrindo a porta do teu coração para entrar lixo. O lixo da sedução desse mundo que entra por intermédio do que você recebe no seu smartphone, na sua TV. A influência de ideologias nefastas que vêm para corromper o teu coração, para se tornar insensível aos princípios e valores que Deus estabeleceu, para que você possa ter um relacionamento com Deus que dê prazer ao coração do Senhor. Nessa manhã eu quero te chamar a atenção, não apenas para o aqui e não apenas para o agora, mas para que aqui, agora e depois, e amanhã e depois de amanhã, o tempo todo, você esteja alerta, mas pelo menos uma vez por dia, faça uma faxina. Abra a tua boca, depois de olhar para dentro de si, depois de refletir, depois de colocar todas as tuas ações praticadas durante aquele dia, e confesse, peça perdão para Deus, e diga, eu não aceito o pecado, eu não aceito a mágoa, eu rejeito esse ressentimento, eu peço perdão por eu ter tido aquele descontrole e falado aquilo que não devia, daquele jeito que eu não devia. E se necessário, vá até a pessoa com que você praticou aquele ato e diga, eu quero te pedir perdão, eu não deveria ter falado com você como eu falei, eu não deveria ter levantado a voz como levantei, me perdoa pelo meu descontrole emocional. Faça uma faxina. Todo dia é dia de faxina. Você não quer começar isso agora? E se você quer, então, fique em pé onde você está, comece a fazer isso. Começa a passar em revista a tua vida. Você saiu de casa hoje de manhã, você entrou aqui, você entrou de que jeito? Você fez uma faxina primeiro, antes de você apresentar para Deus o seu culto? Talvez você tenha tido até um motivo de ficar irado. Alguém te levou ao limite e você se irou. E guardou e remoeu, quem sabe entrou aqui ainda remoendo aquele pensamento, aquela atitude, e o seu coração foi se tornando amargo, pesado. Limpa agora. Abra a tua boca. Faça o mundo espiritual saber que você não aceita lixo, porque você não é lixeira de Satanás. Abra sua boca e confesse,
Pois a palavra de Deus diz: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e é justo para perdoar de todo pecado e livrar de toda injustiça. Você não precisa falar alto para que quem esteja ao seu lado ouça, não, mas você precisa balbuciar pelo menos, para que o mundo espiritual ouça. Pois a palavra de Deus diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você. Não há espírito imundo que suporte a oração sincera de uma pessoa que reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados, pede perdão. Não há espírito imundo que suporte a presença do Espírito Santo que vem sobre aquele que coloca o seu coração limpo diante do Senhor.